Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. João Carlos Costa, bem-vindo ao Sala Cheia. O senhor é engenheiro mecânico, tem um MBA, passou pelo que consegui descobrir no mundo da internet, pela EDP, pela Auto Europa, mais tarde pela Autovision, se é assim que se diz, e hoje é o diretor-geral da ATEC. O que é isso da ATEC? Bom, a ATEC é uma associação sem fins lucrativos, foi constituída em 2004 por 3 empresas alemãs presentes em Portugal, a Volkswagen Auto Europa, a Siemens, a Bosch Tecnologia e pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. O projeto acabou por, numa primeira fase, resultar numa fusão de organizações de formação que já existiam, nomeadamente na Volkswagen Auto Europa e na Siemens, a que se juntou depois a Bosch Tecnologia e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, com o objetivo de desenvolver o modelo de formação, adaptar o modelo de formação da Alemanha, a formação dual, à realidade portuguesa, e dessa forma contribuir para o desenvolvimento e a formação de mão de obra qualificada para a indústria, mas não só. Mas, digamos, numa primeira fase, e ainda hoje podemos dizer, muito orientado para aquilo que são as atividades destas empresas em Portugal. Muito bem, acho que já nos deu aí o mote para descascarmos muitos desses pormenores, mas pode dar-nos alguns números para melhor entendermos aquilo que é, enfim, a realidade da ATEC e o seu impacto ao longo dos anos? Bom, nós temos diariamente, em média, à volta de 1.300 a 1.400 formandos. Não estão sempre nas nossas instalações, portanto, nós temos duas instalações principais, uma no Concelho de Palmela, próximo ou inserida dentro do Parque Industrial da Auto Europa, e temos uma outra localização no Concelho de Matosinhos, em Perafita, inserida num campus da Siemens que existe na freguesia de Perafita. Portanto, o nosso número de formandos até ao momento diplomados já ultrapassará seguramente os 10.000, desde 2004, e temos índices de empregabilidade que nos vamos sempre orgulhando de serem sempre superiores a 90%, mesmo em períodos. E desde que a ATEC foi constituída, em 2004, temos passado por alguns momentos mais complicados, a termos económicos, com variações de taxas de desemprego variações bastante significativas, e o que temos observado, até por alguns indicadores, é que a tipologia de formação que nós fazemos, portanto, estamos a falar de formação de nível 4, portanto, cursos de aprendizagem, e de cursos de especialização tecnológicas, todos eles feitos, e eu não referi no início, e é muito justo referi-lo agora, este projeto só existe porque foi possível fazer um acordo de cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, a formação que nós fazemos é uma formação financiada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto, sem essa havia a vontade das empresas, mas também teve que se juntar aqui a vontade por parte do setor público, e neste caso do IFP, que nos permite desenvolver estes cursos. Mas, como eu dizia, mesmo em momentos em que o desemprego atinge valores, ou determinadas áreas atingem valores mais significativos, a tipologia de formação que nós temos, o que temos sentido e o feedback que temos até dos nossos ex-formandos, é de que acabam por ser, como são funções técnicas muito especializadas, por vezes há uma quebra de níveis de emprego nas funções menos qualificadas nas empresas, por vezes até nas mais qualificadas, mas estas acabam por ser de tal forma essenciais, vão sobrevivendo e acabam por manter níveis de emprego bastante elevados. E o que é que diferencia esta escola? É o tipo de formação? É a metodologia de formação? É o quê? Eu acho que são uma conjugação de fatores. Primeiro, a questão de nós, e a maior parte até dos colegas e que estiveram na gênese da ATEC, terem aqui um cariz muito industrial. Portanto, nós procuramos reproduzir nos nossos espaços, na nossa formação,
aquilo que é o ambiente industrial. Podemos começar pelos próprios horários. Portanto, nós temos horários que não são muito comuns. Portanto, a nossa formação começa ali por volta das 7h40 aqui em Palmela, às 8 da manhã em Perafita. Isso é para quê? Para habituar as pessoas logo aos horários que terão na indústria? Exatamente. Para procurar também, com dois propósitos, também dar resposta a quem queira fazer formação fora do horário diurno. Nós trabalhamos nos dois locais a 2 turnos, portanto temos 2 turnos de formação, e depois o próprio ambiente que temos. Portanto, todos os nossos formandos têm um vestuário adaptado dependendo das várias áreas em que estão a ter formação. Portanto, a questão de botas de segurança, temos a questão... Portanto, toda a roupa cria logo aqui... Portanto, a experiência formativa já prepara para a experiência profissional. Correto. Depois, o cuidado e atenção. Eu, quando digo estas questões, não me quero estar aqui a fazer comparação. Fê-la na pergunta, mas eu não a quero traduzir na resposta. Portanto, apenas dizer aquilo que nós fazemos e que procuramos fazer e que temos o feedback positivo por parte das empresas. É também a colocação na formação prática em contexto de trabalho, procurando que sejam uma experiência profissional, em alguns casos a primeira experiência profissional que os formandos têm, que seja num ambiente muito próximo daquele que eles vão depois encontrar quando começarem a sua atividade profissional. Temos instalações que, apesar de alguns equipamentos terem 18 anos, são mantidas e que nem todos os centros de formação têm à sua disposição. São também instalações que mimetizam depois o que se encontra na indústria, é isso? De alguma forma, sim, de alguma forma. Portanto, temos esse cuidado e de adaptar muito às necessidades do mercado de trabalho e das empresas. Então, nós trabalhamos em média por ano com cerca de 500 empresas, onde vamos colocando os nossos formandos em formação prática, como é vulgarmente dito, em estágios profissionais, e isso para nós é uma fonte de informação fundamental para irmos adaptando não só os cursos que vamos disponibilizando. Portanto, nós temos criado ao longo destes anos e temos incluído e desenvolvido cursos e referenciais novos que vão sendo colocados no Catálogo Nacional de Qualificações, isto procurando dar resposta às necessidades que as empresas vão tendo. Vamos propondo alterações a esses mesmos referenciais e, numa fase até mais operacional, adaptando os conteúdos àquilo que são as diferentes geografias onde as fazemos. Um exemplo que costumamos dar, quando nós temos cursos na área da automação e da robótica, o mercado a norte, ou as empresas a norte, por exemplo, usam mais uma tipologia de robôs e aqui a sul usam uma outra tipologia de robôs. Portanto, nós procuramos adaptar-nos e ter essa marca de robôs aqui nas instalações de Palmela e aqui também, porque estando nós no espaço digital, eu também estou no espaço digital e, portanto, não vou dizer que estou em Perafita ou que estou em Palmela, aqui também em Perafita, adaptamos àquilo que é a necessidade da indústria. Nas áreas da informática, procurando evoluir... Mas deixa-me ver se eu percebo uma coisa. Vocês começaram para a indústria automóvel, onde esse é a gênese, mas não estão só, neste momento, vocacionados para a formação nessa área? Primeiro, não começámos só para a indústria automóvel. Okay. O nosso campo de ação é para a indústria, ponto. Portanto, nós formamos para a indústria e, em alguns casos, o conceito de indústria hoje em dia começa-se a ser um bocadinho mais diluído, porque se eu falar, por exemplo, na área da saúde. Portanto, hoje em dia a saúde, por exemplo, é cada vez mais tecnológica. Há necessidade de técnicos que consigam trabalhar toda a componente tecnológica e a base que nós damos aqui, tanto pode ser utilizada na indústria manufatura, que é talvez aquela que nós associamos mais ao conceito de indústria, a parte da manufatura, mas pode ser para empresas de manutenção nas mais diferentes áreas. Ou nas áreas da energia, que é uma área que nós, desde o ano passado, temos vindo cada vez mais a fazer aqui uma aposta na formação também de técnicos nas áreas das energias sustentáveis. Há bocado dizia que de vez em quando vão lançando cursos novos, não é? Certo. Vão, portanto, revendo e alargando a vossa oferta formativa. Como é que é esse processo? Como é que decorre esse processo de criação de um novo curso?
um novo curso. Em primeiro lugar, é necessário que nós identifiquemos essa necessidade, em contacto, mais uma vez, sempre com as empresas, consigamos, de alguma forma, antecipar até essa necessidade. E são vocês que identificam ou são as empresas que vos comunicam essa necessidade? Temos as duas situações. Portanto, temos nós, às vezes, por uma empresa não é suficiente uma amostra, ou seja, se há uma empresa que nos contacta, não é por esse motivo que nós vamos criar uma nova oferta. Ficamos aí atentos e depois, nos contactos que vamos fazendo e nas oportunidades que vão surgindo, vamos desenvolvendo. Eu dou-lhe aqui os dois exemplos mais recentes. Os dois exemplos mais recentes de dois cursos de especialização tecnológica que nós adicionamos ao catálogo, muitas vezes fazendo parte com uma equipa de trabalho por trás. Um deles foi o curso de cibersegurança, portanto, um curso de cibersegurança. Participámos num grupo de trabalho que teve como responsabilidade, promovido pelas Forças Armadas, e que teve a responsabilidade de transferir uma academia de cibersegurança que existia em Itália para Portugal, para Paços de Arcos, e nessa antecipação dessa mudança foram criados grupos de trabalho que foram desenvolvendo e analisando as competências necessárias para os profissionais nesse setor. E nós, nesse âmbito, fizemos e desenvolvemos um curso de formação de nível 5, que hoje em dia é um dos cursos que mais formadores qualificados tivéssemos, mais número de edições fazíamos. O outro foi um curso na área da gestão e controle de energia. Portanto, e aí, entendendo que a questão da energia estava cada vez mais na ordem do dia e a ser como vimos hoje em dia, não é? A nossa vida depende sobretudo da energia. Às vezes, quando falamos do digital, óbvio, sim senhora, mas por trás temos sempre a questão energética. E a questão energética hoje ainda muito mais agudizada pela questão ambiental. Portanto, eu acho que diria, às vezes a gente fala na questão ambiental, sim, mas no fundo, toda a questão ambiental está associada à produção de energia e à sua gestão. E, portanto, esse curso foi um curso que também foi desenvolvido por nós, com grandes empresas nacionais, como a EDP, como a FASEC, com a Siemens, com a própria REN. Portanto, criámos um curso que... Portanto, identificam a necessidade. E depois como é que transformam essa necessidade num produto? Pronto, o produto é depois utilizando as regras. Ou seja, temos que criar o conjunto das unidades de formação, de acordo com aquilo que é o regulamento, neste caso da Agência Nacional das Qualificações, da ANQEP. Fazemos a proposta do curso, o curso é avaliado e depois de algum tempo é disponibilizado no catálogo nacional e nós, obviamente, fica disponível para qualquer entidade de formação que assim queira ministrar e nós depois fazemos os cursos. A implementação, às vezes, depois, na prática, nem sempre é muito rápida. Sobretudo aqueles cursos que vêm, talvez, um bocadinho antes do seu tempo. Posso dizer, neste momento, nós temos, para cada curso de cibersegurança que nós abrimos, ou que queremos abrir, nós temos facilmente 3, 4 candidatos para cada vaga que temos. Mas demorámos talvez quase um ano a conseguir arrancar com o primeiro curso. O que é, portanto, nesse caso, o bottleneck não está na procura, portanto, há candidatos que chegam e sobram. É o que é? O bottleneck está nos formadores? Está nos formadores. Portanto, claramente que é uma questão que não é exclusiva da formação, é um problema que também existe na educação. No nosso caso em concreto, nos cursos técnicos, componente mais técnica ou tecnológica, todos nós estamos a par das dificuldades que existem e da escassez que há de profissionais qualificados e altamente qualificados na indústria, não só, e, portanto, digamos que nem sempre é fácil conseguir ter aqui os formadores disponíveis para podermos fazer essas ações na quantidade que as vossas formações são presenciais, são híbridas, são online? Como é que são? Nós, no caso das aprendizagens, portanto, estamos a falar dos cursos de nível 4, é presencial, 100%. Portanto, nós acreditamos que pode haver uma exceção ou outra, uma situação pontual, mas que estamos a falar de jovens, portanto, no fundo é o equivalente ao ensino secundário, portanto, estamos a falar de jovens pela sua idade e pelas suas características e, para além disso, pela questão que nós queremos incutir e que temos nos nossos cursos de serem cursos bastante práticos, são cursos que nós privilegiamos sempre o presencial. Nos cursos de especialização, uma faixa etária diferente,
por vezes já recorremos à formação à distância em situações pontuais, mas eu diria que há ainda algum caminho, alguma possibilidade, nomeadamente em cursos de horário pós-laboral. Porque é uma forma de alguma forma de escalar, não é? Nomeadamente correto, para contornar as dificuldades de formadores. Não só de escalar, mas também de alguma forma um percurso, alguém que está a trabalhar, e para quem já o fez, sabe aquilo que eu estou a dizer, alguém que está a trabalhar e que decide melhorar as suas qualificações e estudar em horário pós-laboral, sabemos que não é, exige algum esforço. E, portanto, o facto de ser à distância, só a simples questão de eu poupar tempo de deslocação, é logo um motivo para nós termos maiores taxas de retenção dos formandos, menor nível de desistências e, inclusivamente, às vezes até em termos de aproveitamento superiores. Há bocado falava, acho que até já mencionou mais uma vez, a tal metodologia dual. Quer-nos explicar o que é que isso é, de onde é que isso vem, o que é que permite? A metodologia dual, no fundo, nós não fazemos aquilo que é dado na Alemanha, portanto, é um contexto diferente, nem temos que nos comparar, portanto, a realidade é diferente, mas basicamente é ter uma formação que tem não só uma componente teórica, prática, laboratórios e oficinas que temos na ATEC, mas também a experiência no posto de trabalho. Portanto, na aplicação dos conhecimentos no próprio posto de trabalho e para isso dependemos muito dos nossos parceiros, que são as empresas que recepcionam estes nossos formandos. E por falar em parceiros, isto de facto a Gênese, como referia há pouco, é uma Gênese muito, que eu diria que é curiosa, porque, no fundo, é quase que uma joint venture, não é? De um conjunto de players industriais, depois com o apoio da Câmara de Comércio e tal. Mas não é muito comum, pelo menos em Portugal, haver players mais ou menos concorrenciais, ou pelo menos que de alguma forma estejam numa indústria, indústria no sentido mais económico, não é? Que façam, que se juntem e procurem de alguma forma fazer um trabalho sinérgico. O que é que falta para isto acontecer mais vezes e o que é que foi o trigger para que estas empresas tenham decidido não continuar a operar individualmente, mas juntarem esforços? A questão de juntar esforços resultou, em primeiro lugar, do facto de já existirem organizações, nomeadamente na Volkswagen, na Auto Europa e na Siemens, de formação e, portanto, houve aqui uma junção dessas vontades dessas duas entidades de disponibilizarem os seus equipamentos, disponibilizarem os seus recursos humanos já qualificados para a área e, desta forma, contribuírem também para o desenvolvimento, eu diria, económico. Acredito muito que o desenvolvimento económico acaba por estar muito associado ao nível de qualificações que a própria população tem. E, portanto, houve aqui também, eu diria, esse papel de responsabilidade, gosto de chamar social, mas podemos chamar social e económico destas empresas. E, por outro lado, a cultura que vem, a cultura germânica, que não é só apenas na Alemanha, na Suíça, na Áustria, nomeadamente nestes 3 países, em que é perfeitamente comum as empresas terem nas suas instalações academias de formação. Portanto, para estas empresas, o facto de se juntarem e de conseguirem apresentar e conseguirem ter o suporte também por parte do IFP para que este projeto fosse concretizado, eu diria que foi essa questão fundamental. Portanto, não só uma questão cultural, cultura empresarial, que vem muito das casas-mães, não é por acaso que são 3 empresas e uma Câmara de Comércio alemãs, que estão na gênese do projeto, mas também o facto de quererem deixar aqui algo. E o que é que estejam a sair, deixar aqui um legado em termos nacionais. Não é? E o que é que, se quisermos dissecar esse trabalho, enfim, conjunto de empresas diferentes e independentes, para extrairmos regras que pudéssemos utilizar noutros contextos, nomeadamente até fora da indústria, talvez, mas que seguisse os mesmos princípios de partilha, o que é que diria que são princípios fundamentais a seguir? Bom, para haver uma correta articulação. Diga. Para haver uma adequada cooperação junto a entidades que são independentes, não é?
São independentes e acabam por não ser, primeiro, não são empresas concorrentes. Há aqui muitas vezes a noção de que nós estamos a formar para estas empresas. Nós não estamos a formar para estas empresas. Também para estas empresas, mas digamos que a nossa empregabilidade elevada não é assegurada por qualquer uma destas 3 empresas, uma vez que a Câmara de Comércio, nesse aspecto, não tem empregabilidade. Portanto, não há aqui esse sentimento nem de concorrência, há um sentimento de cooperação, que existe já em outros setores. Aliás, existe um conjunto em Portugal de centros de formação protocolados, também com o IFP, com várias associações empresariais, seja do setor automóvel, do setor da indústria metalomecânica, da construção civil. Portanto, o conceito em si não é completamente novo. Aquilo que é novo é a iniciativa pertencer a um conjunto de empresas e não a uma associação que represente determinado setor. Portanto, eu diria que talvez essa seja a principal diferença. E a ATEC só opera em Portugal ou de alguma forma já internacionaliza a sua atividade, seja trazendo formadores ou formandos estrangeiros, formadores porventura, ou mesmo operando para fora? É assim, em termos de atividade de formação, estamos em Portugal. Agora, em termos de colaboração e de cooperação, nós temos uma rede já significativa de outras entidades, muito suportada nos projetos Erasmus. Portanto, nós, nos projetos Erasmus, sobretudo, temos 2 componentes. Temos a componente das mobilidades. Portanto, a questão do Erasmus é muito conhecida e muito divulgada ao nível do ensino superior, mas também ao nível do ensino da formação profissional também é possível. Portanto, nós, todos os anos, excetuando os anos de pandemia, como é óbvio, por razões óbvias, temos cerca de 20 e poucos formandos nossos que vão para outras, vão para a Alemanha, neste caso, Alemanha, França. Temos vindo a alargar cada vez mais a nossa geografia para onde enviamos os nossos formandos, e tem uma experiência de 3 meses de estar ou num centro de formação ou mesmo numa empresa num outro país. E temos também projetos de colaboração ou de cooperação com outras entidades. Estes projetos de cooperação têm vários objetivos e nós neste momento estamos em cerca de 9 projetos de cooperação com várias entidades europeias, que podem ser desde melhoria da qualidade da formação, pode ter a ver com a melhoria das mobilidades, pode ter a ver com o desenvolvimento de novos conteúdos. Dando aqui um exemplo, nós estamos num projeto que é o projeto Wallbat, que é um projeto da Comunidade Europeia, que tem como objetivo definir os referenciais de formação, primeiro definir as competências necessárias e depois os referenciais e os conteúdos para o setor da área das baterias a nível europeu. Portanto, nós estamos nesse grupo a desenvolver formação de nível 4 e nível 5. E depois temos, a nível de metodologias, portanto, estamos em projetos em que estamos a procurar utilizar a realidade virtual, a realidade aumentada, a própria gamificação da própria formação. Portanto, temos um conjunto de projetos em que vamos pertencendo e, portanto, nessa perspectiva que somos internacionais e que nos permite conhecer outras realidades e desenvolver, sobretudo no final destes projetos, isso para nós é fundamental nestes projetos Erasmus, ficarmos com algo palpável e tangível que podemos aplicar e utilizar no nosso dia-a-dia. Foi falando de formação nível 4, nível 5, especializações tecnológicas. Quem é afinal, o formando tipo, se é que há, da ATEC? Bom, o formando tipo eu começo pela aprendizagem. Portanto, pelas aprendizagens estamos a falar de jovens que terminam o 9º ano e que decidem que o caminho que querem seguir no ensino secundário não é o do ensino geral, mas sim o do ensino profissional ou da formação profissional. E cerca de 90% dos jovens que iniciam o seu percurso na ATEC pelo curso de aprendizagem são menores de idade, portanto estamos a falar de jovens de 15, 16 anos, e que fazem aqui o seu percurso secundário connosco. Esses são, essencialmente, o perfil que nós temos e nós arrancamos todos os anos com cerca de 12 a 13 turmas de aprendizagem, portanto estamos a falar de 200 a 30, 240, 220 a 240 novos jovens que entram aqui na ATEC e que fazem aqui o seu percurso
equivalente ao ensino secundário, porque são cursos de dupla certificação ou qualificação. No caso dos cursos de especialização tecnológica, aí temos, em primeiro lugar, não em número, mas um bocadinho porque nós também promovemos isso, que haja aqui uma continuidade de estudos. Portanto, nós defendemos muito que haja uma continuidade de estudos e a primeira fase será eu terminar um curso de aprendizagem, ou tenho o 12º ano, tenho as condições para fazer um curso de especialização tecnológica e tenho mais 1 ano e meio de formação, fico com o nível 5 e, portanto, a partir daí posso depois continuar o meu percurso, ou vou trabalhar, ou vou para o ensino superior. Portanto, nós temos protocolos com várias instituições de ensino superior, em que, inclusivamente, quem prossiga os seus estudos tem equivalências em algumas disciplinas já do ensino superior. E existe esse caminho, é seguido? Existe esse caminho, sem dúvida, sem dúvida. E, felizmente, que nos últimos anos tem vindo a ser facilitado. Okay? Portanto, tem vindo a ser... Não quero se calhar a palavra facilitado não é a palavra promovido, não é numa perspectiva de facilitismo ou de ser fácil, sim. Mas de o tornar mais execuível. Portanto, até há alguns anos, eu, para me candidatar ao ensino superior, se tivesse feito este percurso, teria sempre que fazer um exame nacional de acesso de matemática, e isso implicaria aqui um esforço adicional de ter aulas, se calhar, particulares, ou ter alguém que me ajudasse a poder preparar-me para o exame. Hoje em dia, existem já contingentes específicos para o acesso ao ensino superior para quem vem do ensino profissional, e portanto, eu acho que isso é uma mais-valia. E temos bastantes casos de sucesso de pessoas que fazem o seu percurso, fazem precisamente este percurso. Para nós, este é o percurso ideal. Curso de aprendizagem, curso de especialização e depois um curso de ensino superior. Não é que seja fundamental. Atenção, não é fundamental. Claro. Um curso de aprendizagem ou um curso de nível 5, hoje em dia, eu digo com muita segurança, porque conhecemos dados, mesmo a nível de remuneração, eu hoje temos ex-formandos nossos que começam a trabalhar, primeiro emprego, seguramente com níveis de remuneração superiores a muitos, mas mesmo muitos licenciados do ensino superior. Portanto, isso não é com possibilidade de progressão de carreira. Claro, isso traduz, isso que está a dizer, traduz o quê? Traduz desde logo a escassez de mão de obra técnica, técnica para a indústria que existe em Portugal, certo. E, portanto, a competência, as especificidades já das competências que as empresas, para as quais as empresas precisam de mão de obra. As duas coisas. Eu diria, num curso de aprendizagem, talvez mais a primeira, ou seja, mais a escassez que há de mão de obra. Portanto, um ex-formando da ATEC, um ex-formando de um curso de formação profissional de nível 4, sai bastante bem preparado para a indústria, mas sai com um conhecimento generalista. Muitas vezes depois é na sua primeira experiência profissional que acaba por se especializar mais numa área ou outra. E isso é o fruto da evolução tecnológica que temos vivido nos últimos anos. Ou seja, eu costumo fazer este paralelismo com a área da saúde, por exemplo. Com a área da saúde. Nós, há 20 ou 30 anos, o número de especialidades médicas que existiam era incomparavelmente mais pequeno com aquelas que existem hoje. E isto porquê? Porque o nível de conhecimento, o nível de evolução, no caso da tecnologia, tem sido de tal forma grande que eu tenho necessidade de me ir especializando em cada uma das áreas de conhecimento. O mesmo acontece na tecnologia. Portanto, eu, se tenho um formando nosso que termina um curso de mecatrónica industrial, ele sai daqui a saber automação, um bocadinho de robótica, eletricidade, serralharia, mecânica, por aí fora. Ele sabe um bocadinho de tudo e entra numa empresa e facilmente consegue trazer valor acrescentado para a empresa. Agora, dependendo da atividade da empresa, dependendo da necessidade pontual da empresa, ele, ao entrar na empresa, pode seguir mais a via da automação, mais a via da robótica. Se for um curso de especialização tecnológica, ele já sai com um nível de conhecimento mais aprofundado em algumas áreas e, portanto, o próprio mercado de trabalho ajusta-se a esta necessidade. E, portanto, ele acaba por ter uma oportunidade na empresa mais adequada ao nível de especialização que vai tendo. Aquilo que nós fazemos muito na ATEC, e nos últimos anos temos vindo a reforçar ainda mais essa componente, é não estarmos só a formar técnicos na área técnica, mas a formá-los e procurar formá-los do ponto de vista comportamental. Ou seja,
mais do que eles saber, os conhecimentos que eles vão sair daqui, nomeadamente num curso de especialização tecnológica, mas também nos de aprendizagem, apesar da aprendizagem é uma formação base, tem uma data de validade. E nós procuramos lhes incutir isso. Portanto, não é que deixem de ser utilizadas no futuro. Agora, eu se quero manter o meu valor no mercado de trabalho, eu tenho que continuar a aprender. E tenho que ter um conjunto de características pessoais. Eu não me chego a ser um excelente técnico. Eu posso ser um excelente técnico hoje, mas se eu não o evoluo, daqui a 4, 5 anos, 10 anos, então, o meu valor de mercado vai sendo reduzido. Porque a evolução tecnológica é de tal forma grande. Isto, em termos de gestão de recursos humanos, fala-se muito nos perfis de competências. E, há o perfil de competência OI, que no fundo é um perfil generalista. Depois posso passar para um perfil, às vezes, chamado PI. No fundo, eu tenho umas competências base, mas depois vou-me especializando em várias áreas. E já se fala do M e por aí fora. No fundo, graficamente, eu, no fundo, tenho uma base, uma plataforma, e depois vou ter que, ao longo da minha vida profissional, ir-me especializando em determinadas áreas, algumas delas que nós não sabemos quais é que são. Claro. E sente a abertura das pessoas para isso? As empresas imagino que tenham, mas as pessoas têm essa consciência já? É assim, para um jovem de 15, 16 anos, não é muito fácil de ter esta visão. Não é? Vamos ser muito pragmáticos, não é? Perdão. Mas estivemos a falar de um aluno nosso num curso de especialização, que eu há bocadinho acabei por não completar, quando falei do perfil do formando do curso de especialização tecnológica, referi-me apenas aos que vêm da aprendizagem. Os restantes são, por exemplo, pessoas que se querem requalificar. E quando digo requalificar, podem ser pessoas já com um curso superior. Por exemplo, podemos ter aqui E querem lançar uma nova carreira, é isso? Uma nova carreira. Portanto, alguém que tirou um curso de antropologia e realmente agora percebeu que aquilo que gostava era ser programador informático. Pronto. E, portanto, isso permite essa requalificação. E esses, sim, têm uma visão um bocadinho diferente, claro. E vão percebendo que estão aqui, mais uma vez, a aprender algo que vai ser valorizado pelo mercado de trabalho, mas que depois compete a cada um deles ir fazendo essa valorização, continuando a aprender. E hoje em dia é muito fácil de aprender. A verdade é essa. Se eu quiser aprender qualquer coisa, aprendo. A informação está disponível, não é? A informação está disponível. Só tenho que saber, primeiro, filtrar o que é realmente relevante do que não é relevante, mas a informação está disponível. Portanto, se quiser aprender qualquer coisa, aprende. Diga uma coisa. Depois é a questão de ter o reconhecimento ou não dessas competências. Claro, exatamente. Elas existem. Diga uma coisa, enfim, é mais ou menos sabido e vai sendo, eu diria, relativamente até consensual, a ideia de que houve uma altura em que o país, por diferentes razões, por opções políticas seguramente, desinvestiu enfim, naquilo que se hoje chama formação profissional. E seja por isso ou enfim, ou por outra razão qualquer, foi-se criando aqui também um bocadinho uma ideia de ser uma via um pouco menor, de menos status, menos nobre. E, portanto, até eram canalizados para aí só, no fundo, as pessoas que se entendia que não tinham capacidade da outra via, eventualmente com uma perspectiva académica diferente. Queria-lhe perguntar duas coisas. Primeiro, se hoje os tais miúdos que ali no 9º ano depois decidem ir por essa via têm ainda esse perfil, portanto são pessoas que basicamente só vão aí como uma alternativa, já que a outra não funciona. E se, segunda questão, esta questão do status social, que também conta, está de alguma forma a ser enfim, reinventada, até por aquilo que dizia há pouco, porque, ponto 1, não há falta de emprego, e ponto 2, até já são muitas vezes empregos mais bem remunerados do que outros de licenciados, etc. Como é que vê estas duas coisas? Essas duas questões. Bem, relativamente à primeira, o que nós pretendemos, e que é um dos perfis, ou uma das questões que nós queremos, fazemos o nosso processo de recrutamento. Nós não queremos jovens que venham para aqui porque consideram a ATEC ou o ensino tal como uma alternativa. Jovens que venham
sigam esta via, porque é uma opção. Não foi a sua opção, não foi uma alternativa, foi esta opção que adotaram. E muitas vezes, e nós temos aqui vários exemplos desses, o ter o sucesso ou o insucesso, e que vamos a falar de jovens que estavam no terceiro ciclo, não é? Que venham diretamente para aqui, ou temos jovens que até entraram no secundário e a meio do percurso do secundário decidem depois seguir aqui uma via diferente. Muitas vezes esse insucesso não tem a ver com capacidade, tem a ver com a questão de se identificarem ou de se conseguirem motivarem no ambiente do ensino geral. E atenção, com isto não estou a dizer que o ensino geral tem é diferente, pronto, basicamente é diferente. Estamos a falar de pessoas, e sobretudo aquelas que estão aqui na ATEC, de pessoas que privilegiam muito mais a prática, querem pôr a mão na massa. Nós temos casos de formandos nossos dos cursos de especialização que são alunos do ensino superior e que pura e simplesmente optaram por interromper, por vezes, o seu percurso de uma licenciatura, vêm a fazer um curso de especialização e quase todos os que conheço, eles regressam realmente depois à universidade. Mas o que lhes permite este ano e meio é ter uma visão prática das coisas que depois os motiva, inclusivamente, a acabar o curso. E, portanto, percebem que estão a ter aquelas aulas de física, de matemática, de química, mas que no fim do caminho percebem, eu estou a perceber, eu sei isto porque daqui vou ter que mais tarde, vou ter que utilizar isto numa componente. Vamos aí fazer a ponte mais facilmente, não é? Fazer a ponte, exatamente. Quanto à questão social, não estamos longe de conseguir desse estigma, digamos assim, da formação profissional e do ensino profissional ser considerado um bocadinho menor relativamente a outras vias. Não está resolvido, obviamente que não está. Desde questões socioculturais que ainda não estão resolvidas, mas temos progressivamente, isso tem vindo a melhorar. E eu dando aqui um exemplo muito concreto, que não é desta área, mas depois também posso dar outra desta área. Por exemplo, a questão dos cursos de culinária. Não é? Portanto, até há alguns anos as pessoas iam fazer o curso de cozinha, não é? E era um curso, vai ser cozinheiro. Mas hoje ele não vai ser cozinheiro, vai ser chefe. Exato. É? E depois, mediaticamente e em termos sociais, houve uma progressão, e ainda bem, não é? Uma progressão dessa categoria. Dizer aqui que, por vezes, quando temos visitas aqui físicas, nós temos um curso de soldadura, um curso de aprendizagem de soldadura. Portanto, foi outro dos cursos que era um curso só de nível 2 e que na ATEC nós, pelas suas características e por ser um curso bastante até exigente, nós, em termos de catálogo nacional, propusemos e fizemos alterações para que fosse considerado um curso de nível 4. Nós não temos problemas de recrutamento com o curso de soldadura. Agora, é um curso, é uma profissão dura? Ninguém vai negar. Agora, o que é que atrai os jovens de 14, 15, 16 anos para um curso destes? Primeiro, não vão ter problemas de trabalho, de encontrar trabalho no resto da sua vida. Eu diria, atrevo-me a dizer isto quase, a sua vida profissional. São profissões muito bem remuneradas, que lhes permite, para os jovens é atrativo, hoje estão a trabalhar aqui, amanhã estão a trabalhar numa outra parte do mundo. Podem ter um calendário de trabalho, portanto, quando eu digo calendário, que não necessita de ser os 11 meses por ano. Muitos deles, os que optam por essa via de trabalhar em projetos, estão hoje 3 meses num determinado projeto numa parte do mundo, ou mesmo em Portugal, e depois vão para outro. E como é de tal forma remunerado, permite-lhes eles irem gerindo a sua próprio calendário de trabalho ao longo do ano. No fundo, fazem umas temporadas e depois permite-lhes gerir. Agora, é necessário realmente haver aqui um esforço ainda. É necessário haver um esforço no sentido de eliminar esse estigma. Eu tenho uma história que há uns anos, numa conferência, uma das pessoas que estava a apresentar, ele era da OIT, é um alemão, era da OIT, e ele referia o exemplo, por exemplo, alemão. Diz que ele, quando acabou a escola, estava na fase de decidir, e decidiu fazer um curso profissional. E quando chegou a casa, disse à mãe e aos pais, vou fazer um curso profissional. Ótimo, sim senhora, muito bem, excelente. Passado um ano ou dois, decidiu, mas é para a universidade. E quando chegou a casa, os pais perguntaram,
mas tu queres mesmo ir para a universidade? Tens mesmo a certeza? Então tu estás a fazer um curso profissional que terá uma saída tão boa? Portanto, esta é a grande diferença cultural. Claro. E que ainda não evoluiu. Parte desse estigma não vem da ideia, e porventura errada, de que estas profissões são invariavelmente muito básicas do ponto de vista daquilo que é a execução, ou seja, são tarefas, enfim, temos ainda talvez aquela ideia muito taylorista de que está-se numa linha de montagem e apenas o que se faz é apertar um parafuso o dia todo. Isso ainda é assim ou já não é nada disso? Não é assim, nem tem nada a ver, por exemplo, se nós estivermos a falar de um técnico de mecatrónica que vai trabalhar para uma indústria metalomecânica, obviamente que há especificidades, mas hoje em dia nem a indústria é o que era há 30 anos. Portanto, hoje em dia, por força da evolução tecnológica, força da necessidade e da questão que existe hoje, com toda a questão que são regras de segurança e higiene no trabalho. Portanto, existe aqui um conjunto de questões que leva a que não tem nada a ver com o que era há umas décadas atrás. E eu acredito que isso possa ser uma questão dos avós e ainda alguns pais que possam dizer, vais para aí, isso é muito duro, o trabalho. Atenção, não estou a dizer que não é um trabalho duro, mas se calhar, se estivermos a falar de alguém da economia e que trabalha, ou de gestão, e que trabalha em umas grandes consultoras, como auditor... Ou um enfermeiro o dia todo a trabalhar. Que é muito também é muito duro, claro. E às vezes é até numa questão de horários e de conciliação. Portanto, o conceito, eu acho que é uma questão... cultural. Eu diria cultural. E as questões culturais demoram algum tempo. Falta tornar esta via mais sexy, não é? Correto, sem dúvida. Uma curiosidade, que eu, como lhe disse, também sou empresário na área da formação e tenho aqui alguma curiosidade no seguinte. Como é que capta os seus formandos? Tem que fazer uma ação, tem que fazer esforço comercial? Se assim, como é que o faz? Ou, enfim, as coisas já estão de tal forma aliadas que procuram-no? Não, temos que fazer o esforço. Todo o esforço quando apresentamos ao mercado, vamos chamar assim, ofertas, claro, que numa primeira abordagem as pessoas ainda não conhecem. Dar um caso aqui muito concreto e que nós há 3 anos, pelos tais contactos que vamos tendo com o mercado de trabalho e com as empresas a pedirem-nos muitas vezes pessoas para aquela função ou para outra função, chegámos à conclusão que, por exemplo, a área da refrigeração e da climatização estava com uma grande lacuna de profissionais, e está. E, portanto, abrimos aqui um curso de climatização e refrigeração, abrimos cursos de climatização e refrigeração. O primeiro curso foi um curso que não foi fácil de fazer o recrutamento, não vamos negá-lo. O segundo ano, não. Agora, a partir de agora, o primeiro grupo, e sobretudo era um curso de aprendizagem, a grande viragem dá-se quando o primeiro grupo chega ao fim do seu percurso formativo e vai para o mercado de trabalho. É o boca a boca, o passa a palavra depois funciona. Mas o filho de, ou o primo de, fez este curso e está a trabalhar e encontrou e ganha isto, ganha aquilo. Portanto, esse passa a palavra é fundamental. No caso dos cursos de aprendizagem, é um percurso com mais pedras, porque é mais longo. Claro. Porque desde que o jovem entra até que vai para o mercado de trabalho, são mais ou menos 3 anos. Há muita taxa de desistência? Há uma taxa elevada? Não. Nós, no nosso caso, depende muito dos cursos, depende muito, às vezes, da própria conjetura, das idades. Portanto, nós não temos taxas de absentismo elevadas, andamos aqui à volta dos 4% em termos de absentismo. Das desistências varia muito, é muito variável. Mas temos várias turmas que começam com 20 alunos e terminam com 18, 17. Portanto, não é assim uma taxa, para um percurso tão longo, de 3 anos, não é assim tão grande. Então, no trabalho comercial, enfim, terá que pôr alguns recursos... O trabalho comercial é junto das escolas, okay. Portanto, tem que ser junto das escolas, que nem sempre é um trabalho fácil. Portanto, é um mercado, o mercado da educação e formação, mesmo ao nível da formação profissional, não estou a falar da formação para empresas, para particulares, ao nível de formação para estas faixas etárias, é altamente concorrencial. Portanto, nós estamos a falar de um mercado que tem vindo a perder clientes, ou seja... Desde logo pela questão demográfica, não é? Só pela questão demográfica, claramente, só pela questão demográfica, e, portanto, nós não é o caso, felizmente,
Mas sabemos, e há regiões onde as escolas têm que lutar para sobreviverem e se manterem abertas. E, portanto, é natural que haja um ambiente, eu diria natural, pensando na perspectiva da escola. Aquilo que nós procuramos pensar é na perspectiva dos jovens. Eu acho que, pelo menos, devemos lhes dar a oportunidade e apresentar as alternativas que existem para eles tomarem... Deixa-me ver se eu estou a entender o que está a dizer. Está a dizer que, em alguns contextos, pode, inclusivamente, as escolas entenderem estas vias, as escolas profissionais, como uma concorrência, porque, obviamente, vão disputar um recurso escasso, que é a pessoa, dada a demografia, e, portanto, numa lógica de sobrevivência, portanto, manutenção dos postos de trabalho e coisas do género, torna mais difícil essa migração para um percurso profissional, é isso? Eu não estou a dizer isto naquilo que sentimos. Isto está documentado. Há uma recomendação do Conselho Nacional da Educação do início deste ano, em que a situação é perfeitamente descrita e, na minha opinião, descrita com bastante realismo do que acontece hoje. Portanto, é essa a primeira fase. Hoje temos muito do digital que nos permite fazer uma divulgação muito eficaz junto das famílias, sobretudo nos casos dos cursos de aprendizagem. O fator dos encarregados de educação tem muitas vezes um peso bastante importante. Iniciativas que nós fazemos são, todos os anos abrimos um dia as nossas instalações, ou 2 dias, um primeiro dia para visitas de escolas, em que apresentamos os cursos, as saídas profissionais, o que é que significa fazer um curso. Normalmente não, são sempre os nossos formandos que são os anfitriões, eles é que se explicam aos colegas de outras escolas o que é que aqui se faz. E temos depois um dia de porta aberta, em que normalmente são mais famílias que nos visitam à procura de soluções e de opções para o futuro, não só escolar, mas também profissional dos jovens. Portanto, na sua... Ia-lhe perguntar outra coisa, que é, portanto, para gerir uma atividade de formação, uma entidade de formação, tem obviamente a componente formativa específica, obviamente, será core, tem essa componente comercial, mas tem outras. Onde é que tem que meter mais recursos? É na parte comercial, é na parte administrativa, é onde? É na parte administrativa, portanto, isso não tenho dúvidas. Não. Nós estamos a falar de um financiamento com um financiamento público. E o financiamento público tem regras, e eu às vezes costumo dizer, e ainda bem que as tem, não é? Porque o dinheiro que nós aqui recebemos para cobrir os custos que temos com a nossa atividade é um bocadinho de todos nós, e portanto é bom que haja aqui um conjunto de regras. Não sou um adepto da burocracia, nem pouco mais ou menos, e se calhar há oportunidades de melhorar e torná-lo mais ágil, mais leve. Mas claramente que o principal foco é na questão administrativa. Porque depois ainda por cima também tem uma entidade certificada pela DGERT, não é? Portanto, nós também tem mais todo esse peso regulatório e administrativo. Sim. Mas diria aqui, essa é a principal questão. A questão em termos de comunicação, obviamente que é importante, e nós procuramos trabalhar muito, não só a nossa oferta, mas também trabalhar muito na promoção do ensino e da formação profissional. Nós temos essa preocupação naquilo que fazemos. Obviamente é divulgar a nossa oferta, portanto é aquilo que nos permite irmos tendo candidatos suficientes, em alguns casos mais do que suficientes para aquilo que será a nossa atividade, procurando também resistir, e nós temos-o feito, nós não procuramos ajustar muito a nossa oferta à procura dos jovens. Portanto, explicando melhor. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Exatamente. Portanto, por exemplo, nós temos no nosso catálogo, ou na nossa oferta, não é no nosso catálogo, na nossa oferta, temos sempre curso de mecatrónica automóvel. Jovens, 14, 15, 16 anos, os automóveis são um fascínio. Portanto, é o curso para os quais nós temos mais candidatos. Nós facilmente, todos os anos, poderíamos abrir mais 2 ou 3 turmas do que fazemos. Mas nós temos que ter uma responsabilidade, que é uma responsabilidade não só para com os jovens e para com os nossos formandos. Eu não posso inundar o mercado de trabalho com profissionais numa determinada área, porque ao fazê-lo, por um lado, acabo por desvalorizar. Se eu começo a ter, o mercado de trabalho começa a ter mais oferta de profissionais do que aquela que necessita, eu corro um risco,
corre o risco evidente de estar, inclusivamente, a desvalorizar a própria profissão, a desvalorizar as próprias remunerações que as pessoas vão ter. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio. Mas consegue fazê-lo porque será uma atividade com menos concorrência do ponto de vista da formação, não é? Porque se houvesse muita concorrência, talvez não pudesse controlar de todo. Não, porque depois os próprios índices, um dos nossos índices principais é o índice de empregabilidade na área de formação. Uhum. Portanto, nós formamos para a indústria, formamos para as empresas e, portanto, não queremos comprometer esses índices de empregabilidade elevado que temos, alimentando ou colocando no mercado de trabalho um número excessivo de profissionais face à procura que existe. Portanto, é necessário encontrar aqui este equilíbrio entre aquilo que é o interesse que os jovens têm numa determinada área e aquilo que as empresas necessitam. Portanto, para nós era muito mais fácil, se eu quisesse todos os anos ter 10 turmas novas de aprendizagem, dava resposta àquilo que era a procura que tinha dos jovens. E era um trabalho muito mais fácil. Eu conseguia, arrancava com os cursos todos, e arrancamos sempre, mas não, nós temos que depois, às vezes, aqui em algumas áreas, há aqui um papel também e contamos muito com a ajuda das empresas, fazemos, por vezes, sessões, hoje em dia, com o digital e o facto de termos-nos todos muito mais habituados ao digital, fazemos sessões de apresentação dos cursos, seja presencialmente, seja à distância, em que se apresentam as saídas profissionais, os conteúdos que os cursos têm. Mas, João, uma pergunta. O facto de não alimentarem toda a procura que têm, no fundo é isso, certo. Isso, enfim, numa empresa, se fosse uma empresa com fins lucrativos, seria mais difícil de resistir a essa tentação. O facto de serem uma associação, isso facilita essa decisão? Aqui eu diria que há um papel, não é tanto o facto de sermos associação ou sermos empresa. É aqui qual é o nosso papel nas regiões onde estamos inseridos. E o nosso papel onde estamos inseridos é melhorar o nível de qualificações das populações, dar resposta às necessidades de mão de obra qualificada que as empresas necessitam. Portanto, eu diria que estes são dois dos nossos principais objetivos. E ao fazê-los os dois, garantimos níveis de empregabilidade elevados de quem nos procura e, portanto, o facto de eu vir fazer um curso e não ter essa dúvida se será que chego ao final do curso e que trabalho é que eu vou conseguir ou vou conseguir trabalho nesta área, eu diria que hoje, sobretudo então hoje em dia, só não encontra ou só não vai trabalhar na área para a qual estudou se por algum motivo a pessoa chegou ao fim e decidiu dar outro rumo à sua vida. Porque a procura é de tal forma grande de profissionais qualificados que não há questão. Eu imagino que tem certamente muitos contactos com a indústria. É dramática a falta de mão de obra? Portugal podia ter uma dimensão industrial completamente diferente? É só isso que falta ou os problemas são mais profundos? A mão de obra, obviamente, e sobretudo o custo de mão de obra, é um fator. Hoje em dia eu diria que já não é o principal fator. Eu acho que mais importante do que o fator económico, até porque as empresas têm vindo do ponto de vista tecnológico a evoluir e, portanto, precisam de pessoas mais qualificadas e não é pelo salário que podemos competir a nível global. Claro. É o facto de existirem pessoas qualificadas, isso sem dúvidas que é um motivo muito importante para o desenvolvimento da indústria. Nós temos vários contactos, não só com as empresas, mas também com algumas autarquias, e algumas têm feito um trabalho bastante interessante nesse aspecto. Quando há um investidor que vai para um determinado local, hoje em dia, quase invariavelmente, uma das primeiras perguntas é: há pessoas qualificadas aqui na zona? Porque esse é o fator-chave e que tem vindo a ser cada vez mais valorizado pelas empresas. Não era muito incomum há uns anos, e ainda existe isso, uma empresa planear um investimento a nível de equipamentos, da sua capacidade produtiva do ponto de vista material e pensar na questão das pessoas poucos meses do início da atividade. E, portanto, enquanto o mercado de trabalho ia tendo pessoas qualificadas ou eu ia tendo necessidade de pessoas com menos qualificações, tudo bem. Mas eu hoje em dia, e isto é algo que nós referimos bastante às empresas, com um planeamento atempado, nós conseguimos
preparar pessoas para apoiar uma determinada empresa ou um determinado setor. Fugi um bocadinho à pergunta, mas voltando agora aqui um bocadinho outra vez atrás, pegando aqui outra vez no fio da meada. Eu diria que não, na minha opinião, isto é uma opinião meramente pessoal, não é só esse o fator, obviamente. Há questões logísticas, portanto, é uma questão de nós considerarmos, eu gosto muito de dizer que Portugal está no início da Europa, não no fim da Europa. Portanto, temos que olhar para isso como uma oportunidade. Mas a verdade é que os mercados, e sobretudo se estivermos a falar de mercados mais no centro da Europa, claro, o produzir aqui ou produzir próximo, e hoje em dia com todo o peso que o custo logístico, mais uma vez pelas questões energéticas, começa a ter, obviamente pode ser um handicap relativamente a Portugal. Portanto, essa é um dos fatores que poderá ter algum peso. Porque de resto, mas é uma questão de nós vermos o que temos de bom, e temos muitas coisas de boa, a localização começa por ser essa. Portanto, se calhar somos o país da Europa, não é se calhar, somos mesmo, aí não há dúvida, somos o país da Europa mais próximo do continente americano. A Península Ibérica provável é também... É curioso que eu hoje estava a ouvir um podcast e o convidado dizia a certa altura uma coisa, enfim, mais ou menos em tom de desafio, mas dizia Portugal, uma das coisas que devia pensar ser era a fábrica dos Estados Unidos. Faz algum sentido este tipo de coisas? Enfim, dada esta proximidade geográfica àquele lado do mundo? Eu acho que tem que ser muito a perspectiva de clusters ou de nichos, até pela dimensão do próprio país. Repare, nós podemos, no fundo, estar a dizer isto, que para Portugal isto é uma dificuldade, a questão de estar aqui no início ou no fim da Europa, ou estar aqui numa ponta. Mas a verdade é que se nós formos ver de onde é que vem tudo o que nós consumimos, ou a grande parte do que nós consumimos, vem da Ásia. Sabemos que há outros motivos, não é? Nomeadamente os custos de mão de obra e os efeitos de escala que eles conseguem pela dimensão que têm. Mas a verdade é que a questão logística pode ser um fator, mas não será só o fator determinante. Portanto, temos que encontrar aqui aquilo que sejam as mais-valias, e felizmente que temos alguns setores e algumas indústrias. Vou dar aqueles exemplos mais comuns. Temos a indústria do calçado, por exemplo, não é? Não é por ser em Portugal que a indústria do calçado não se tem desenvolvido. E desenvolveu-se porquê? Porque se apostou, ao contrário, se calhar de outros setores, apostou em ter um produto com uma qualidade superior, com um design inovador, e, portanto, eu acho que passa muito por cada área, por cada setor de atividade, encontrar essas mais-valias num mercado que é global. E isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Eu conheço uma empresa, por exemplo, tentando não falar de nomes, mas uma empresa portuguesa que conseguiu, pronto, não dizendo o nome, mas facilmente se pesquisará, uma empresa que faz sistemas de navegação para voo livre e que é líder mundial e que destornou uma empresa da Suíça. Portanto, encontrou um nicho e conseguiu explorá-lo, não é? É um nicho, portanto, explorou aquele nicho. Nós somos um país pequeno, não podemos negar, e, portanto, não será... Dizer que Portugal pode ser a fábrica dos Estados Unidos parece-me um bocadinho ambicioso, é a minha opinião pessoal, considerando que, por exemplo, a sul dos Estados Unidos existe um país como o México, não é? Que será não sei quantas vezes maior do que Portugal. Isso é verdade, está ali mais ao lado. Nós estamos a chegar ao fim, não quero tirar-lhe muito mais tempo, mas há aqui uma ou duas perguntas mais ou menos da praxe que eu vou, de alguma forma, procurando fazer. E aqui, até dada a especificidade da ATEC, tenho até uma curiosidade adicional, que é o que é que faz um formador, o que é que faz de um formador um bom formador? E desde logo aqui numa dimensão mais a preparar para a indústria. Várias questões. Do ponto de vista técnico, ser um formador que tenha experiência de trabalhar na indústria é um fator muito importante. Não só ter uma boa preparação técnica, mas também saber o que é estar numa empresa e como é que aqueles conhecimentos se podem transferir para uma perspectiva técnica. Na perspectiva, eu diria, mais pedagógica e andragógica, dependendo das idades. Ser alguém que coloca o formando no foco da sua atenção. Portanto, eu estou na sala de aula, estou na oficina, estou num laboratório, não sou eu o principal ator,
mas sim os formandos. Portanto, eu estou ali para estar ao serviço dos formandos, numa perspectiva de lhes transmitir conhecimentos, de lhes permitir que eles adquiram um conjunto de capacidades e, simultaneamente, também ir trabalhando as suas atitudes. Portanto, isso diria que é o formador, o perfil de um formador, que, na minha opinião, é uma questão muito pessoal, essa questão, mas ser alguém que coloque o foco da sua ação no formando. Portanto, assumir que o herói daquela história não é o próprio, mas é o formando Correto. que serve, não é? Exatamente. Outra questão, pegando no título deste nosso podcast, no nome que é Sala Cheia, foi o nome com que batizámos este projeto, eu gostava de saber como é que é uma sala cheia na ATEC, até porque pela descrição que fazia há pouco, são salas um bocadinho diferentes das salas de aulas mais tradicionais. Como é que é a experiência de uma sala cheia na ATEC? Uma sala cheia, pronto, vamos quantificando, são 20 alunos aqui, portanto nós temos cada turma com 20 alunos. É uma sala em que há uma partilha e uma aprendizagem colaborativa entre os vários formandos, em que a interação com o formador é, como eu disse, não estar a ação de ensinar e de aprender não está focada no formador, está focada nos próprios formandos, em que conseguimos trazer conteúdos da própria comunidade em geral para dentro da própria sala de aula. Dar aqui um exemplo, por exemplo, nós utilizamos muito os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para dentro da própria sala de aula e trabalhar esses temas com questões até técnicas, que possamos depois... No fundo, isso é uma sala cheia, em que haja uma partilha de informação, uma partilha de conhecimentos, não, entre os próprios formandos. Isso é que é uma sala cheia, não é só estarem lá 20, pode estar 20 e estar uma sala praticamente vazia, não é? Fisicamente está composta, mas em termos de dinâmica não está cheia. Essa é sobretudo isso, ou seja, do ponto de vista não só das metodologias pedagógicas, dos equipamentos, utilizarmos os recursos que temos à nossa disposição, por forma a que no final tenhamos formandos competentes, capazes e com uma atitude que o mercado de trabalho reconhece e que, como eu referi, uma delas fundamental é eles saírem daqui com a consciência que deram o primeiro passo na sua carreira profissional, no seu percurso de aprendizagem, foram passos grandes, mas que não terminou aqui. Portanto, eles neste momento têm as ferramentas para conseguir ir desenvolvendo-se não só como pessoas, mas como profissionais no setor em conjunto. João Carlos Costa, muito obrigado pela sua participação e por esta imagem final do que é uma sala cheia de pessoas e de entusiasmo e de aprendizagem. Exatamente. Acho que ficamos todos com mais vontade de conhecer melhor aqui o trabalho da ATEC, pode-se facilmente descobrir na internet, desde logo. Pode-se descobrir e estamos sempre disponíveis para quem nos quiser visitar, temos todo o gosto Fica o desafio. Quanto a mim, agradeço novamente a sua disponibilidade para estarmos aqui um bocadinho à conversa. Foi muito enriquecedor e estou certo que as pessoas que nos estejam a ver ou ouvir vão achar mesmo. Portanto, muito obrigado e continuação de... Eu agradeço, não agradeci no início, mas agradeço o convite para participar e poder ter esta conversa consigo. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, até à próxima.